Olá pessoal, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 12 de maio, estamos na nossa primeira aula sobre o livro Dinheiro, Amor e Perdão, As Moedas do Sucesso. Quero desde já agradecer a cada um de vocês que já está no grupo, que já está fazendo parte desse grupo que vai estar junto comigo nessas videoaulas e onde nós vamos analisar o conteúdo do livro, questões de relacionamentos interpessoais e como podemos melhorar a qualidade de vida na sociedade. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês e vamos junto nessa aventura maravilhosa que vai trazer conhecimento, vai fortalecer um relacionamento que já temos, né, com alguns mais diário, cotidiano, através das aulas, que eu também sou professor de Muay Thai, com outros mais à distância e alguns que eu estou conhecendo agora, né, virtualmente, e espero um dia poder conhecê-los pessoalmente também. Mas nos conheceremos através do campo das ideias, das discussões, né, dos debates que teremos no grupo, né, no grupo do WhatsApp que já está formado, e vamos tocar. Vamos ouvir a opinião de cada um. Inicialmente serão 5 videoaulas, né? E no final da quinta videoaula nós vamos fazer uma videoaula sobre perguntas e respostas, tirando dúvidas que tenham surgido nesse momento. De antemão, quem não tiver recebido o livro ainda, manda no WhatsApp que eu vou enviar o e-book para você. E eu gostaria que todos que receberam, que pudessem estar lendo. Essa aula de hoje é uma aula de abertura, é uma aula inaugural, é uma aula onde nós vamos dar uma pincelada geral em tudo aquilo que está escrito no livro e nas minhas ideias a respeito desse conteúdo, né? E aí vamos seguir a tática do Guimarães Rosa: provocação, conflito, reação, né? Então o Guimarães Rosa no Burrinho Pedrez, da série Sagarana, né? No Burrinho Pedrez ele tem essa tática para poder gerar o debate, né? O desenvolvimento das ideias, que é a provocação, o conflito e a reação. O nosso intuito não é provocar ninguém confrontando religião. Cada um tem a sua religião, vamos falar de espiritualidade, mas a espiritualidade do ser humano, a espiritualidade individual, a minha espiritualidade, a sua espiritualidade, nada ligado à religião. Religião, cada um tem a sua e isso tem que ser respeitado com 100% de intensidade, né? Então, respeitamos as religiões e comungamos na espiritualidade, porque a religião é apenas o caminho que te leva muitas vezes ao desenvolvimento da sua espiritualidade. Ela tem que ser um caminho e não um fim. Jamais um fim. Ela é o caminho, porque o fim está aberto, né? Ele não existe. O fim é crescimento constante, crescimento diário, né? E é isso que nós vamos estar abordando. Então, a primeira questão, o nosso ponto de partida vai ser em cima do ser humano. E o que é o ser humano? Aquilo que eu coloquei dentro do livro, nesse debate de ideias, né, eu procurei analisar um pouco a situação real do mundo. Vamos olhar para o nosso mundo um pouquinho antes da pandemia. Violência exacerbada, cada vez mais a gente se fechando em casas super seguras, em condomínios cercados, cheios de segurança, você temeroso dos seus filhos estarem na rua, você procurando ao máximo defendê-los, levando na escola, buscando da escola, levando na própria academia para o treino, buscando na academia. Você, mulher, sempre na rua, mas com a precaução exacerbada. Por quê? Porque a situação nossa, na nossa dinâmica social da cidade, ela está caótica. Aí o que a pandemia fez? A pandemia colocou todo mundo dentro das suas casas, né? Nos impôs uma quarentena obrigatória e aí nos fez conviver com pessoas que nós vimos de oi, tchau, um almoço ou de final de semana, né? A pandemia fez isso conosco. A pandemia nos levou a refletir em cima de valores. Então, maridos passaram a ter mais tempo junto com suas esposas,
Pais passaram a ter mais tempo junto com seus filhos e isso começou a gerar um conflito. É um momento maravilhoso que pode ser de um crescimento fenomenal, mas também passou a gerar em muitas casas um conflito. Tanto que nós tivemos o aumento das estatísticas de violência doméstica em relação às mulheres, em relação às crianças, no todo da sociedade. E o que isso quer dizer? Todas as ações positivas ou negativas são cometidas por seres ditos humanos. E aí, esse vai ser o nosso ponto de partida nessa aula inaugural hoje. O que é o ser humano? Quem é você como ser humano? Né? O ser humano, então vamos apresentar alguns quadros. O nosso primeiro quadro é esse aqui. O ser humano. Para ser humano tem que ser inteiro. E para ser inteiro, você tem que ter a sua tridimensionalidade, que é o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, localizado na proporção matemática 3/3, que vai dar 1. Então, essa é a nossa equação matemática que vai levar ao conhecimento do que é o ser humano. O ser humano, ele é um ser inteiro. Ele é um ser que tem a sua espiritualidade individual em andamento, ele tem as suas emoções com atividades diárias de crescimento, ou as suas emoções em andamento, e ele é um ser que tem a sua materialidade em andamento. Quando a gente fala em espírito, alma e corpo, esse quadro que está atrás de mim e o que eu te apresentei, e vou apresentar aqui ao longo dessa fala, né? Então nós temos isso aqui, ó. Espírito, alma e corpo. Essa é a tridimensionalidade humana. Tudo isso residindo dentro do ser humano. Aí o nome do livro é Dinheiro, Amor e Perdão, as moedas do sucesso. Ou seja, a moeda do espírito é o perdão, a moeda das emoções da alma é o amor e a moeda da matéria do corpo é o dinheiro. Ok? Então temos dois quadros apresentados. Para ser humano, você tem que ser inteiro. E para ser inteiro, você tem que ter as 3 dimensões em andamento. As 3 dimensões têm que estar funcionando, elas têm que estar crescendo paulatinamente. Você tem que ter um investimento diário, semanal, mensal, anual na sua espiritualidade individual. Você tem que ter um investimento cotidiano nas suas emoções e você tem que ter um investimento diário na sua vida material. E isso, você está com 3 áreas da sua vida andando, interligadas, e aí você tem 3 áreas sobre 3 moedas, 3/3 vai dar 1 inteiro. O que é o nosso mundo? O nosso mundo hoje é reflexo de ações de seres fracionados. E aí aqui eu quero que você faça a primeira pausa reflexiva. Aqui é uma pausa reflexiva. Na sua vida, você é uma pessoa que busca... Esquece religião. Não estou falando de uma pessoa que frequenta a igreja, não estou falando de uma pessoa que frequenta um centro espírita, não estou falando de uma pessoa que vai na igreja católica, também não estou falando de uma pessoa que vai na Umbanda, ou seja lá qual for a sua religião, Seixonoe, qualquer coisa. Não estou falando disso. Não estou falando de uma pessoa que procura templos. Eu estou falando se você é uma pessoa que ativa a sua espiritualidade. Como é que a sua espiritualidade ela é ativada? Através de meditação, através de uma reflexão espiritual sobre as suas ações, através daquele momento de calma onde você esvazia a sua mente e você pensa na sua vida, casado, solteiro, namorando, sabe? Tenha a sexualidade que você tiver. São os momentos em que a administração chama de rodar o PDCA. Rodar o PDCA, falaremos mais na frente, mas é do inglês, é o Plan, Do, Check e Action. Né? Então você tem 4 quadrantes, é o planejamento, a execução do planejamento, a checagem do planejamento e a ação corretiva. Então, eu quero colocar aqui essa espiritualidade como essa checagem. É um momento de checagem diário. Se nós comemos todo dia, se nós bebemos água todo dia, se nós interagimos com pessoas todos os dias, nós deveríamos fazer uma pausa reflexiva todos os dias.
né? E essa pausa reflexiva em cima de todas as nossas relações interpessoais. Agora eu vou falar diretamente com os casados. Você. Só tem adulto nesse grupo, pessoas com mais de 18 anos, então nós vamos abordar alguns temas profundos nas demais aulas. Essa aula de hoje é uma aula mais genérica, mas a partir da próxima aula a gente vai ter aulas, sabe, que serão absolutamente técnicas. Vamos trabalhar em cima de questões e vão ter algumas tarefas para serem feitas. Ou seja, você, mulher, como que está o seu sentimento a respeito da sua relação conjugal? Como que está o seu sentimento a respeito da sua relação com seu esposo? Ou seu namorado? Ou se você é divorciado, você não tem mais uma pessoa fixa na sua vida, mas como que está o seu sentimento em cima das relações amorosas? Por quê? Por que eu estou colocando isso? Porque muitas vezes existem algumas brechas, algumas arestas entre casais e elas vão refletir em algum lugar, né? Se o casal não está unido, bem conectado entre eles ali, se todas as questões entre esse casal não estão trabalhadas, elaboradas, vai gerar o reflexo que vai estourar em algum lugar. Ou vai estourar numa alimentação exacerbada, ou ele vai estourar num diálogo equivocado com os filhos, ou ele vai estourar na questão profissional, aonde você vai mudar o seu ambiente profissional pelo reflexo das suas características emocionais. Mas a origem disso pode estar num conflito de casal, pode estar num conflito sexual, pode estar na cama, que de repente, sabe, pela nossa sociedade patriarcal, é aquela sociedade onde talvez a mulher tenha que servir o marido em todas as questões, ou a mulher é sempre aquela que serve durante a relação sexual e ela tem que fazer tudo aquilo que é pedido, é orientado ali naquela relação, ou ela tenta fazer para agradar o parceiro, mas ela não tem as suas emoções, a sua sexualidade, o seu desejo completamente atingido e suprido, né? Então isso, dia após dia, ano após ano, pode gerar um reflexo negativo. Para Freud. Para Freud, todos os problemas estavam ligados em questões sexuais. Na psicologia junguiana, já trabalha de uma forma mais analítica. Mas a nossa grande questão é falar sobre isso. Por que eu abordei essa questão sexual? Porque é uma das questões principais em cima da questão emocional. Ele mexe demais. E aí você vai colocar o filho e a filha numa posição errada, você vai, não tem uma conexão intensa 100% com o marido, você canaliza isso, a mulher ou o marido canaliza isso para os filhos, canaliza isso para o trabalho, aí se torna um workaholic, aí se torna uma pessoa que dá mais atenção aos filhos do que a esposa, e aqui nós vamos colocar os pingos nos is. São cada coisa nos seus devidos lugares, né? Então vamos abordar quem é o ser humano. O ser humano, ele é um ser que ele tem que ser inteiro. E o nosso mundo é reflexo de seres fracionados, sabe? Então assim, o nosso mundo tem uma atividade totalmente depreciativa em relação às mulheres. Você que é profissional até no seu trabalho, por mais estudo que você tenha, por mais qualidade que você tenha, quando tem um homem naquela posição que você ocupa, de alguma forma ele recebe mais ou ele tem, sabe, a discriminação vem. Né? Eu participei de uma série de seminários na Universidade de Brasília em 2006, que era assim, onde você escolhe o seu racismo, que era na Semana da Consciência Negra, e foi elaborado naquela semana ali, por mais que você ache que você não é uma pessoa racista, então eles levavam ao conhecimento, eles levavam essa provocação, conflito e reação de Guimarães Rosa ao máximo, né? Então assim, por exemplo, novelas. Nas novelas começaram a colocar negros em posição de destaque. O negro era advogado, o negro era um médico, o negro era um engenheiro. Só que, por exemplo, onde tinha um negro em condição de sucesso, não tinha família. A família dele não era abordada. Ele era bem sucedido, mas não ligava a família como de outros atores. Então essa questão era abordada na sociedade. Eu não tenho racismo, eu não sou uma pessoa racista. Mas eu não quero que a minha filha case com um negro, eu não quero que meu filho case com uma negra. Né? E assim como tem a questão do racismo, tem a questão social, tem a questão de classe social, e
E por aí vai. E a gente vai abordar isso na hora que a gente estiver destrinchando cada um dos elementos. Mas nesse momento, eu quero trazer pra gente aqui, pra gente. Será que somos humanos? Será que somos, na verdade? Você que está me ouvindo aí agora, faça essa pergunta. Você está trabalhando as três áreas? Você está trabalhando as três dimensões? Será que você é um ser humano? Agora eu quero te perguntar, se você tem um conflito no seu relacionamento com o seu cônjuge, se você tem um conflito na relação com os seus filhos, se você está passando por um problema no trabalho, ou se está tudo bem no seu trabalho, se está tudo bem no seu casamento, se está tudo bem na criação entre filhos, aí eu quero te levar a um questionamento. A sua zona de conforto, será que ela te leva a ser um ser humano inteiro ou você é um ser fracionado? Será que você buscou a segurança de uma zona de conforto e parou? Porque o desafio não é parar, não é nascer, trabalhar, aposentar e morrer. Sabe, você tem que ser produtivo até o fim da sua vida. E para sermos produtivos, criativos, agora eu falo um pouco a respeito das aulas. Para que eu seja produtivo como um professor de Muay Thai, para que eu seja produtivo nas minhas aulas, eu tenho que me recriar todo dia. Eu trabalho com 40, 50, 60, 70, 80 alunos. Cada um é um ser individual. Cada um tem a sua individualidade. Cada um chega de um jeito no tatame. Cada um chega com expectativas, chega com frustrações, chega com ansiedades dentro do tatame. E eu tenho que ter um olhar crítico, analítico, para poder trabalhar cada um, para fazer com que cada um tenha um aproveitamento máximo da aula, passando por cima do seu conflito. Os conflitos são diferentes, mas eu tenho que conduzir aquela turma a um objetivo que seja uma aula bem trabalhada, onde ele vai poder se esvaziar, onde ele vai poder canalizar energias negativas e sair dali se sentindo bem. Eu pelo meu temperamento, muitas vezes tem conflito dentro de uma aula. Até porque é um treino de Muay Thai. É um treino de luta. E o que acontece? A disciplina tem que ser alta, mas eu também sou um ser humano. E aí eu tenho que me questionar todos os dias, será que eu não cheguei para dar uma aula de uma forma fracionada? E naquela forma fracionada eu atingi algum aluno com alguma palavra, com algum exercício, ou puxando o limite dele acima do normal? Isso eu emprego dia a dia na minha aula. E erro. E quando erro, é só deixar a poeira baixar e você pedir desculpa. É simples. Então a questão, vamos voltar aqui, a questão da espiritualidade é o quê? A questão da espiritualidade é perdão. É trabalhar o perdão. Mas para que eu chegue para um aluno, para que eu chegue para minha esposa, para que eu chegue para os meus filhos. Sabe, eu tenho 3 filhos. Eu tenho a minha filha, tem 3 anos, eu tenho um enteado de 9 anos e tenho um enteado de 13 anos. Né? E tem uma outra enteada que não mora com a gente, que tem 19 anos, teve um nenenzinho agora. Né? A Maia. Então o que acontece? Eu erro. Só que se eu ensino isso aos meus filhos, se eu errar, eu vou pedir perdão. Eu vou sentar, eu vou rever aquela situação e eu vou pedir perdão. Eu vou criar um ambiente onde a gente possa colocar a nossa espiritualidade em andamento. E se eles errarem, eu vou ensiná-los a pedirem perdão. Né? Então isso tem que ser algo muito firme dentro de você. Vamos trabalhar agora. Dinheiro, amor e perdão, as moedas do sucesso. Então começa a primeira coisa. Não aceite ser fracionado. Não aceite ser fracionado. Você tem que ser um ser integral. Você tem que ser um ser inteiro. Não aceite nada menos do que isso. E para ser inteiro, nós temos que colocar as 3 áreas em andamento. As 3 áreas têm que estar andando. Primeira coisa, capacidade de pedir perdão. Segunda coisa, a alma. A moeda da alma é o amor. Então, você tem que ser amável. Não dá para ser amável todo o tempo, sabe? Mas muitas vezes o amor é uma correção, é uma disciplina. Então, o que a gente vai buscar aqui? Você tem que levar a pessoa, você tem que levar o seu filho, você tem que levar a sua mulher tem que levar você na questão de trabalho, os companheiros de trabalho, na questão de aula, aonde você estiver. Isso é uma fórmula que serve para qualquer lugar aonde você esteja.
Primeira coisa, a capacidade de perdoar, de pedir perdão e de mostrar para as pessoas que se relacionam com você que aonde houver um conflito, onde houver uma falha, vai ter uma correção. Mas isso vem através de crescimento espiritual individual. Você não alcança isso sem uma vontade própria, sem um tempo de meditação diário, sem correções diárias e sem usar o laissez-faire. O laissez-faire não pode existir na nossa vida, né? O que é o laissez-faire? É o deixar passar. Deixa passar, não acumula. Não acumula, porque aquilo ali vai somatizar. Aquilo vai refletir em alguma área da sua vida. Incomodou, não está pronto para trabalhar de uma forma amável naquele momento, não trabalhe, mas pontue para trabalhar depois. Então, a nossa sociedade tem sido reflexo de seres fracionados. Quando você tem qualquer tipo de conduta negativa, quando você tem, sabe, desde uma resposta ríspida até um crime maior que um homicídio, são ações de pessoas fracionadas. Por que fui ríspido? Fui ríspido porque a minha porção fracionada agiu naquele momento, né? Tem uma frase que diz assim: os fracos é que são cruéis, só se pode esperar a brandura dos fortes. Então, a grande questão aqui das moedas do sucesso não é algo exterior. A grande questão das moedas do sucesso é algo interior. O primeiro momento é levar você a uma autorreflexão. Eu quero perguntar a cada um de vocês que está me ouvindo agora, pega um papel e escreva no papel: você é um ser inteiro? Você tem agido como um ser inteiro? Ou você é um ser fracionado? As pessoas conseguem atingir a sua mente? Você consegue colocar aquilo que está na sua mente e no seu coração para o mundo? Ou você é uma pessoa que se esconde? Né? Tem uma das canções nossas da MPB que diz: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Manso ou feroz, doce ou atroz, eu caçador de mim. Né? Então, assim, a grande questão é: você é um ser inteiro? Você se considera uma pessoa que está caminhando, que tem essas três áreas em atividade? Por exemplo, Flávio, eu tenho a minha vida emocional, que eu trabalho ela, faço uma terapia, eu faço uma reflexão, eu busco ser equilibrado na minha vida emocional e eu tenho trabalhado bastante para gerar um conforto para minha família, para ter a minha vida material em andamento. E de repente eu sou uma pessoa que frequenta igreja, ou eu sou uma pessoa que frequenta um templo, ou eu sou uma pessoa que tem uma religião. Isso não quer dizer que você tem espiritualidade. Você tem uma religião, você ter uma religião não significa que você tem uma espiritualidade. Muitas vezes você ter uma religião significa que você está fugindo da sua espiritualidade, porque você vai naquela prática religiosa buscar o que aquele orientador, que o líder ali está trazendo, mas você não desenvolve essa espiritualidade dentro de você. Então ninguém deveria procurar uma religião sem desenvolver sua espiritualidade primeiro. Desenvolva a sua espiritualidade. Faça uma reflexão sobre isso também. Por quê? Porque, meu amigo e minha amiga, você que está comigo aqui agora, nessas videoaulas, se você for um ser fracionado, você vai causar dor nas pessoas que estão próximas a você. Você vai causar dor nas pessoas que se relacionam com você. Isso nos 4 grandes níveis de relacionamento que nós temos: pais e filhos, relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais e nas amizades. Você tem aquele, sabe, um amigo que só te procura quando está em crise. Você tem um amigo que você sente que ele não é tão seu amigo quanto você é amigo dele. Sabe, se você se sente usado nas relações de amizade, é porque ou você está agindo para com eles de uma forma fracionada, ou você é fracionado, ou eles são fracionados, ou ambos são fracionados. Porque se você não for fracionar, um ser fracionado, você não vai aceitar um tipo de amizade como essa. Naturalmente você vai se afastar. Você vai se afastar de tudo aquilo que não te traz a paz, né? E agora vamos passar para esse quadro aqui, ó. O espírito, alma e corpo, com perdão, amor e dinheiro em ação,
eles são trabalhados nesses 4 grandes relacionamentos, a saber, arquê, ecousia, cosmocrator e scotos. Arquê está na relação entre pais e filhos, são os fundamentos, são as primeiras coisas, vamos trabalhar isso também. Ecousia é o exercício de poder, a ecousia ela está profundamente integrada nas relações amorosas, né? Que normalmente é o dar o troco, é o tomar lá da cá, é bateu daqui, volta dali. E como é que você quebra a força de ecousia? Você trabalha na questão de arquê, que é relacionamento pais e filhos, sabendo que você é o responsável pelo caminhar daquela relação. Você é pai, você é mãe, você é responsável por tudo aquilo que é passado para os seus filhos. Vai chegar um momento que a decisão vai ser deles, mas você não pode errar naquilo que você está passando. Ecousia já é diferente. Ecousia já está falando de relações amorosas, está falando daquilo que acontece entre um homem e uma mulher, entre 2 homens, entre 2 mulheres nessa nossa sociedade de hoje, sabe? Nas relações amorosas. Ecousia é o direito de exercer poder. Como é que você quebra o direito de exercer poder? Não exercendo esse poder, mas chamando para uma reflexão. Fala que, pô, normalmente mulher que gosta de DR, né? Eu sou uma pessoa que gosta demais de DR, de discutir a relação. Porque eu acho que você tem que discutir a relação todo dia. Ah, pô, mas isso é chato, isso é cansativo. Não, isso não é chato, isso não é cansativo. Isso é necessário. Se queremos ter uma vida de qualidade, se queremos ter uma vida saudável, é necessário DR constante. Rodar o PDCA em cima de DR. Não com brigas, mas falando, ó, se pontuando harmonicamente e levando a desenvolvimento. Ah, não conseguimos resolver isso aqui? Não, então tá pontuado, deixa aqui, depois a gente volta e resolve essa situação. Mas não deixa para, não use o laissez-faire. Não deixa passar. Né? Cosmocrato são as regras do jogo, são as regras do mercado, está bem empregado nas relações profissionais, e Scoto são forças da alma, é onde você está entregue, é onde você está aberto, onde você está vulnerável. Né? Então, a grande questão de hoje qual que é? Vamos fazer uma amarração agora. Para que tenhamos uma sociedade com qualidade, para que tenhamos uma sociedade onde todos possamos interagir como era um pouco próximo do passado, né? Onde possamos ter respeitabilidade, onde possamos ter um convívio integrado e humano, nós precisamos trabalhar a questão de tornar as pessoas que estão próximas de nós, nossos filhos, o amor da nossa vida, as pessoas que se relacionam conosco, nós temos que fazer essa relação ser o mais humana possível. Para que ela seja humana, ela tem que ativar essa tridimensionalidade. Só que você vai lidar todos os dias com pessoas que não têm o conhecimento disso, que não sabem que são fracionadas, que a mente já está trabalhada. E aí você vai ter um trabalho, mas viver é ter trabalho. Viver dá trabalho diariamente, sabe? Você tem que parar, você tem que ensinar os filhos, você tem que estudar com eles, você tem que trabalhar. Pô, se você está numa aula, se você está na questão do trabalho, é começar a trazer essa consciência para as pessoas. É inteiro ou fracionado? A grande questão, você é um ser inteiro ou você é um ser fracionado? Se você for um ser inteiro, você vai errar menos. Se você for um ser inteiro, você vai fazer correções constantes. Se você for um ser inteiro, você vai produzir o aumento da qualidade de vida na sociedade. Se você não ser fracionado, você vai gerar muitas lágrimas, você vai gerar muitos conflitos, você vai esvaziar o copo daquela relação dia a dia até que ele esteja vazio. E quando esse copo estiver vazio, aí quebrou. Aí não tem mais o que fazer. Aí mudar de áreas, mudar de situações, e aí muitas vezes é gerado o conflito. E a grande questão é que o que nós vemos, o que eu vejo de você? Eu vejo primeiro em você a matéria, eu vejo o corpo. E aí o seu corpo é reflexo da sua alma, da sua individualidade, da sua personalidade, daquilo que você é na sua alma. Mas o que você é na sua alma é influenciado por alguma coisa maior. Ou vai ser influenciado pela matéria, ou vai ser influenciado pela espiritualidade. E aí nós entramos nesse quadro aqui. O espírito teria que influenciar a alma para influenciar o corpo, e aí o corpo vai devolver essas ações influenciado pelo espírito, pelo seu espírito, pela aquela vozinha interior que te fala para não fazer muitas coisas, pela aquela voz interior que fala como você deveria agir naquela situação e que comumente nós passamos por cima dela, nós não damos ouvido. Então a grande questão dessa abertura de hoje é
a grande reflexão que você tem que ter: você é um ser fracionado ou você é uma pessoa inteira? Você é uma pessoa que está tendendo mais para a fração ou para ser inteiro? Tender para a fração é: sou um workaholic, vou gerar conforto na minha família, é só isso, pum, invisto só no material. Ah, não, eu sou uma pessoa um pouco mais zen, eu gosto muito da parte emocional, não ligo muito para esse material, vou investir só nas emoções. Ou então, eu gosto da espiritualidade e esqueço do resto. Não. Você tem que investir na espiritualidade, você tem que investir na sua questão emocional e você tem que investir na sua questão material com a mesma intensidade. É óbvio que em alguns momentos você vai investir mais em uma do que em outra, mas você tem que colocar as três em andamento, porque imagina como pode ser o nosso mundo fruto de relação de pessoas inteiras convivendo diariamente. Imagina como será melhor a sua relação emocional, a sua relação sexual, a sua relação com seus filhos, sendo encontro de pessoas inteiras. E esse é o grande desafio dessas 5 aulas, desse momento que nós vamos estar juntos. A ideia dessas aulas, a ideia dessa fala e a ideia do livro que eu escrevi é: vamos ser pessoas inteiras para levar essa relação de ser humano para dentro de pais e filhos, relações amorosas, trabalho e vida entre amigos, e juntos vamos produzir o aumento da qualidade de vida, primeiro na minha vida, depois na minha casa, depois entre a minha família, e aí a minha família interagindo com outras famílias que buscam essa qualidade de vida, aumentarmos a qualidade de vida na sociedade. O desafio de hoje é: eu quero que você coloque num papel aonde que você está agindo de forma fracionada. Se você consegue identificar isso primeiro, porque a partir da próxima aula, nós vamos trabalhar cada uma dessas dimensões. Vamos trabalhar o que é a dimensão espiritual, como é que você age nela, o que é a dimensão emocional, né? A dimensão emocional, ela tem, sabe, a sua personalidade, ela tem a questão do seu caráter, ela tem a questão dos seus sentidos, do como é trabalhada a sua alma, que é mais a área da psicologia, né? Então nós vamos trabalhar em cima disso aí. E vamos trabalhar na questão material. O corpo tem os 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição e paladar. E como é que isso é empregado? Nós vamos sair daí, aí nós vamos destrinchar passo a passo cada uma dessas dimensões e vamos ver como é que você usa a moeda em cada uma delas. Mas a aula de hoje, o desafio da aula de hoje é: você é inteiro ou você é fracionado? Na sua vida até hoje, você tem agido de forma inteira, como um ser humano. Você só é humano se você estiver inteiro. Se você agiu de forma fracionada com as pessoas, você não foi humano naquela situação. Faltou humanidade. E se faltou humanidade, ficou ferida, ficou aresta. E aí é a hora de botar em prática todas essas moedas. Procure as pessoas que você ama e peça perdão a elas. Trabalhe, a lição de hoje é trabalhar o perdão nas nossas relações e até o auto-perdão, você se perdoar de muitas coisas para que possamos caminhar. Na próxima aula nós vamos trabalhar